Oi, amados, bom dia, tudo bom, queridos, preciosos, como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Angélica, Aninha, Carolice, Renata, Rosângela, Terris, bom dia, bom dia. Amados, Salim, bom dia, bom dia. Amados, queridos, que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Que seja uma quinta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Deus, queridos. Busque o Senhor, não tire os olhos de Jesus. Mantenha os seus olhos no Senhor, mantenha os seus olhos na palavra. Vai ouvir a palavra, vai orar, vai se conectar com Deus, vai meditar nas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos ver um versículo que a gente encontra lá em João capítulo 15, versículo 11, da alegria de Jesus, que ninguém pode roubar essa nossa alegria que vem do Senhor. Ele quer dar a alegria dele, Jesus quer dar essa alegria dele para todos nós. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Eli. Bom dia, Sali, Diogo. Vamos fazer a nossa oração, queridos, amados. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa maravilhosa, abençoada quinta-feira que está começando agora. Obrigada, Pai, porque sabemos que somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. E nós te agradecemos por isso. Agradecemos também pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, por cuidar de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós agradecemos, Pai, porque não há impossível para o Senhor. Obrigada por nos ensinar, Pai, que tudo podemos naquele que nos fortalece. E esse é um dia, essa é uma oportunidade em branco, uma oportunidade maravilhosa, Pai, de fazermos aquilo que é justo, correto e aquilo que agrada o seu coração. Ajude-nos, Pai, a nos arrependermos do que precisamos nos arrepender, a perdoarmos o que e a quem precisamos perdoar, a andarmos em amor, especialmente com aquelas situações muito difíceis, com pessoas difíceis. Ajude-nos, Pai, com a graça que o Senhor nos dá. Nós conseguimos, nós podemos. E também nós queremos agradecer, Pai, pela alegria que vem do Senhor. E nada nem ninguém pode tirar essa alegria de cada um de nós. Muito obrigada, Pai, por nos guiar, nos proteger e nos ensinar, Pai, que a alegria vem do Senhor. E que ela não apenas vem do Senhor, mas o Senhor quer que a gente caminhe também sobre essa alegria que independe de circunstâncias. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada pelo teu favor, pela tua bondade. Obrigada pela sua palavra, Pai, que é viva. Obrigada pela sua palavra, Pai, que nós lançamos a sua palavra, ela vai à nossa frente, abrindo portas, consertando caminhos. E aquilo que parecia impossível, um vale de ossos secos, nós declaramos a palavra, nós vemos vida acontecendo ali, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela sua proteção, obrigada por nunca nos deixar, obrigada por nunca nos abandonar, obrigada por nunca soltar a nossa mão, obrigada por estar sempre conosco, Pai. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós nos deixamos levar pelas inúmeras distrações que surgem todos os dias. Ajude-nos, Pai, a não estarmos no modo automático, mas sim concentrados no nosso relacionamento, na nossa vida com o Senhor. Porque seu amor, Pai, vale mais do que a vida. Não tem alegria maior do que estar em comunhão com o Senhor, do que saber que nós clamamos, o Senhor nos ouve, de saber que o Senhor está conosco 24 horas por dia, cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Pai, por nos ensinar que o Senhor tem planos bons para cada um de nós, planos de nos dar esperança, um futuro
e não são planos de causar dano. Nós nos alegramos pelos seus planos de paz para a nossa vida, Pai. Queremos acessar, Pai, a cada dia os planos que o Senhor tem para a gente. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por tudo. Obrigada por ser aquele que nos segura com a destra vitoriosa. Obrigada porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Ana, Lagusa, Paulinha. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Paula, que história é essa? Tô cansado, tô exausto. Que história é essa de alegria, de maravilhosa quinta-feira? Queridos, assim como a gente pensa, assim é. E há um tempo para todas as coisas, né, queridos? Se você está se sentindo assim exausto, é hora de você parar um pouquinho, de você descansar, de você recalibrar, porque a Bíblia nos ensina a ter uma vida de equilíbrio. Então, quando começa mais a pesar, seja para um lado, seja para o outro, precisamos ficar atentos e ouvir aquilo que o nosso corpo está dizendo, prestar atenção naquilo que nosso corpo está dizendo, nossa mente está dizendo, respeitar os nossos limites, recalibrar e assim ficarmos ainda mais fortalecidos. Então, veja o que o seu corpo está dizendo. Está cansado? Para um pouquinho, descansa, desliga um pouquinho das coisas que você precisa se desligar, deixa seu telefone longe à noite cedo, queridos, e vai descansar. Vai descansar a sua mente. Coloca um louvor, vai ouvir oração em cima de oração, vai orar, vai falar com Deus, vai declarar a palavra sobre a sua vida, que você vai ver a palavra funcionando, a palavra que é viva, funcionando e abrindo portas na sua vida. E você vai assim, dia após dia. A mesma coisa ao contrário também tá numa euforia muito grande o tempo todo. Também é hora de equilíbrio para todas as coisas, de manter o equilíbrio. Agora, queridos, o que seja cansado, seja na euforia, seja lá como estamos, em que momento estamos na nossa vida, nós temos um presente de Jesus para todos nós. E esse presente é a alegria. A alegria que vem de Jesus não é uma alegria que vem do mundo. Ontem nós falamos da paz de Jesus, que ele mesmo diz que a paz que ele dá não é a paz do mundo. E hoje nós vamos ver a alegria, que é a alegria que também Jesus quer nos dar. Eu vou ler aqui esse versículo e vamos nos aprofundar ainda mais nessa palavra e receba essa alegria que vem de Jesus, queridos. João, capítulo 15, versículo 11, aliás, um dos meus capítulos preferidos na Bíblia, de todos. Vamos lá. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, imagina você com uma alegria completa. Uma alegria que não depende do momento da sua vida, não depende da sua conta bancária, não depende do seu trabalho, não depende de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, seja na sua saúde, na sua relação familiar, seja na sua relação conjugal, seja lá o que for. Uma alegria que independe das circunstâncias. A alegria está em você. É uma alegria permanente, assim como a paz. É uma alegria permanente. É um fruto do Espírito, queridos. Essa alegria que vem do Senhor. E Jesus nos ensina aqui nessa palavra. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Também o que Jesus está dizendo, existe um tipo de alegria e está tudo bem. Está tudo bem quando nós nos alegramos com alguma coisa muito boa que aconteceu, com uma situação maravilhosa, com uma notícia que a gente recebeu, que a gente estava esperando, alguma coisa que a gente está orando há muito tempo e acontece, a gente se alegra e chora de alegria e celebra e está tudo bem, tudo certo. O que Jesus está nos dizendo aqui
é que tem essa alegria momentânea e também tem uma alegria permanente que vem dele. É uma alegria, queridos, permanente que você pode viver em alegria. E nós escolhemos todos os dias, queridos, receber essa palavra no coração, porque Jesus quer derramar essa alegria em todos aqueles que o recebem no coração. Você fala, eu quero ter essa alegria, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero receber Jesus na minha vida, no meu coração. Declare, queridos, declare isso. Fale para Jesus que Ele é bem-vindo na sua vida, que Ele é bem-vindo no seu coração. E Ele é tão maravilhoso, queridos, que vem a paz junto com Ele, vem a alegria junto com Ele. E é uma alegria permanente, queridos, a alegria de caminhar com Jesus, a alegria de saber que estamos seguros, a alegria de saber que nós estamos guardados, inseridos nele, queridos, nele nós estamos guardados. E esse é um lugar que a gente nunca deve sair, nós devemos sempre permanecer em Jesus. E como é que a gente vai permanecendo em Jesus, queridos? Mantendo a sua vida com Ele, regando todos os dias a sua plantinha, o seu jardim com Jesus. Não, nós falamos isso ontem também, não vai se desconectando, queridos. Todas as vezes que você se desconecta do Senhor, você começa a sentir ansiedade, aflição, angústia, tristeza, raiva, ódio, mágoa. E isso, se a gente não trata rapidamente, isso vai fazendo uma morada dentro de nós, queridos. A gente vai alimentando isso, e não a nossa vida com Deus, e não a nossa vida de oração, e não a nossa vida de receber a palavra de Deus no nosso coração e caminhar sobre essa palavra. Então a gente precisa ficar atento o tempo todo. Vigiar, orar, vigiar, orar, vigiar, orar, vigiar, orar. Assim como também Jesus nos ensina. Porque pode ver, queridos, todas as vezes que a gente está ali, a gente quer ter controle sobre tudo, mas nós não temos controle, né, queridos? Quem tem é o Senhor Jesus. Nós queremos ter controle de tudo, então a gente planeja tudo. Hoje, quinta-feira, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo, de tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo. Aí algo sai completamente diferente daquilo que a gente tinha declarado, daquilo que a gente tinha planejado, e isso pode gerar em nós algum tipo de sentimento. Uma raiva, um ódio, uma frustração, uma mágoa, uma decepção. Em vez da gente olhar para essa situação, entender como que a gente pode resolver aquilo ali, não, a gente fica olhando para aquilo ali, reclamando e com ódio e falando palavras ruins com relação a isso que aconteceu, às vezes até com relação à pessoa. Então a gente precisa rapidamente, queridos, prestar atenção nas coisas que saem da nossa boca, porque Jesus também nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, que tipo de palavra vem saindo da sua boca? Então, quanto mais palavras positivas, palavras de bênção, palavra de alegria, palavra de paz, mais disso nós vamos tendo. Então, quanto mais você presta atenção, mais você vai declarando coisas boas, queridos. As palavras têm muito poder, muito poder. Não negligencie as palavras que saem da sua boca. Não negligencie aquilo que você fala, presta atenção, porque tudo isso vai trazendo, vai causando em nós uma proximidade com Jesus, que a gente mantém a nossa vida de alegria. E todas as vezes que você começar a ver que essa alegria já está indo embora, que essa alegria já não está mais a mesma coisa, que você fala, nossa, eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida, que decepção com aquela pessoa, e você foca demais naquilo ali, de noite, noite, dia, de noite, noite, dia, de noite, noite, dia. É mais disso que a pessoa acaba tendo. Porque ela está pensando naquilo. Ela está refletindo sobre aquilo, ela está falando sobre aquilo ali. Imagina um espelho na sua frente, queridos. E cada palavra que você está lhe dizendo volta para você. E cada pensamento volta para você. E cada vez que você lança uma coisa, ela volta para você. Então, quando a gente imagina dessa forma, a gente presta muito mais atenção no que estamos dizendo, pensando, falando a respeito das outras pessoas. Então, não é porque tá todo mundo falando mal daquela pessoa, que você vai falar também. É porque tá todo mundo falando mal daquele... Não é porque estão fazendo isso que você vai dizer. Mantenha-se na sua integridade. Mantenha-se ali firme, falando coisas boas, declarando coisas boas. E se for para chorar, para falar alguma coisa, para falar, Senhor, não estou entendendo nada, é na sua oração. No seu momento de comunhão com o Senhor, fala, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a lidar com essa pessoa. Senhor, por favor, me ajuda a lidar com essa situação. Me dê a sua sabedoria para eu lidar com essa situação.
E assim nós vamos ficando firmes em Jesus cada vez mais. E nada pode tirar essa alegria. Sabe, querido, você se pergunta se você já experimentou. Essa alegria é permanente. Essa alegria que vem de Jesus. E ninguém pode arrancar essa alegria da nossa vida. A não ser que a gente dê essa autoridade para outra pessoa. Mas por que é que você faria isso? Se Jesus, sendo Jesus, já está dizendo: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Imagina viver uma vida de uma alegria completa. É claro, queridos, que nós passamos por situações desafiadoras. A gente pode receber uma notícia triste, uma notícia que nos abala, mas o que Jesus está dizendo é que até nessas situações nós podemos ter a paz dele, nós podemos rapidamente sair desse lugar. Esse não é um lugar para a gente fazer uma habitação. Eu vou fazer uma casa aqui e vou ficar aqui rolando nessa tristeza, nessa dor, nessa decepção. Não, queridos, acontece, nós somos seres humanos, a gente se entristece. É claro que sim. Só que Jesus está nos convidando para, ao invés da gente sair falando por aí sobre isso que aconteceu, para a gente se fechar e para o nosso lugar de oração e derramar tudo aos pés dele. Derrame, queridos, tudo nos pés do Senhor. E pode ter certeza, queridos, que você vai ver a resposta mais sábia. Você vai ter uma estratégia com bastante sabedoria. Você vai ter essa alegria que mesmo diante daquele desafio, você vai passar por esse desafio, dando glória a Deus com alegria, porque você fala: a alegria de Jesus é minha. E Jesus quer que eu tenha alegria completa. E ele diz que a alegria, quer que a alegria seja completa e que nós temos, eu tenho a alegria dele. E nada pode tirar essa alegria de mim. E você guarda esse versículo, João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Diga para ele, fala: Senhor Jesus, eu quero a sua alegria. E de repente você está num momento tão triste, queridos, ou de uma situação que você olha, ouve essa palavra e fala: meu Deus, eu nem lembro a última vez que eu tive uma alegria. Eu nem lembro a última vez que eu sorri. Eu nem lembro a última vez que eu gargalhei. Eu nem lembro a última vez que eu experimentei uma alegria, essa alegria. Qual foi a última vez que eu tive essa alegria? De repente você tem pequenos fragmentos, pequenas lembranças, pequenos momentos que você lembra e você fala: nossa, quando eu vivi aquilo, naquele momento. Saiba, queridos, que Jesus nos convida a vivermos essa alegria permanente. E nós precisamos estar atentos, porque Jesus coloca muitas alegrias no nosso dia. Às vezes o simples passar, o canto de um passarinho, mas nós estamos tão ocupados e distraídos demais com tantas coisas que a gente não consegue ver o que ele está colocando ao nosso redor, as bênçãos, o cuidado, a maneira que ele dá um jeitinho de dizer: meu filho, minha filha, eu estou aqui. E da maneira como ele nos convida a ficarmos mais perto dele e não nos distrairmos com coisas inúteis, queridos, mas prestarmos atenção nas coisas que realmente valem a pena, nesses momentos, nesses fragmentos que você olha e fala: nossa, eu lembro quando eu vi aquele jardim. E pode ver, normalmente é um momento assim, queridos, que a gente lembra. Alguma coisa tão simples, tão simples, mas que te marcou. E você lembra daquilo ali com tanto amor, com tanto carinho, daquele momento precioso que você teve, daquela bênção que Deus colocou ali na sua vida, no seu caminho. E pode observar hoje, queridos, nessa alegre quinta-feira que nós já estamos tendo, nessa quinta-feira, 23 de outubro, pode prestar atenção e ver que com certeza Jesus vai colocar muitas alegrias na sua vida, muita alegria no seu coração. Jesus vai colocar essas bênçãos, sabe? Você gosta de alguma coisa, pode ter certeza que Jesus vai dar um jeitinho de dizer: eu tô aqui, meu filho, eu tô aqui, minha filha, eu tô com você. Eu não fui a lugar nenhum. E que a gente também não vá a lugar nenhum, né, queridos? Que a gente preste atenção, que a gente cultive o nosso relacionamento com Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus disse que a alegria dele é permanente, que a alegria dele está em nós.
E não apenas ela está em nós, mas como Ele quer que a nossa alegria seja completa. E com toda certeza, né, queridos, nós também queremos alegria completa em todas as esferas possíveis. E sem dúvida, essa alegria vem do Senhor. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Se carregue e se encha da alegria que vem do Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente passa por uns momentos, de repente você está passando por isso, um deserto. Você fala, meu Deus do céu. E veja, queridos, ao invés de reclamar, falar, Senhor, quando é que eu vou passar por isso aqui? Você fala, Senhor, obrigada por essa oportunidade. É um desafio? É, queridos, mas comece a fazer isso e você vai ver grandes frutos. Você fala, Senhor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela oportunidade de te buscar mais, de te conhecer melhor, de orar mais, de meditar nas Sagradas Escrituras, de receber a sua alegria, que mesmo nesse deserto e nessa situação eu tô aqui em paz, plenitude, eu tô aqui em alegria, porque eu sei que esse é um tempo maravilhoso que o Senhor me separou para estar junto com o Senhor, para que o Senhor me encha, me abasteça para uma próxima fase, para um próximo momento da minha vida, para que eu fique mais fortalecido, mais fortalecida. Então comece a agradecer a Deus, queridos, porque a alegria de Jesus, ela independe de circunstâncias. A alegria de Jesus é permanente e completa, tá bom? Agora sim, queridos, um beijo para todos vocês, que vocês tenham uma quinta-feira muito alegre e muito abençoada. E nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live ao vivo aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E nós agradecemos ao Senhor pela paz, pela alegria que está em nós e que vem dele. Tá bom, queridos? Um beijo, até amanhã, sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, amém, Angélica. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Aqueceu meu coração. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Ana, amém, minha querida, igualmente, obrigada. Diogo, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, recebo. Rosângela, Ana, Márcia, Vera. Oi, Vera, querida, que Deus abençoe também. Fernanda, Ana Selma, Daniela, Juliane, Felipe, Luciene, Rob, Sandro, Vani, Francisco, Irmã Mima, Dridri, Rogério, Jussara, Simone, Júnior, Andréia, Joacilda, Diana. Amém, amém. Um beijo para Maceió, esse lugar lindo, abençoado por Deus. Joelma, Márcia, Henrique, Betânia, amém. Deus abençoe, Joelma, querida. Giovanni, Emília, Mayra, Isaulina, André, Paulo, Luciene, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Mais uma vez agradeço, mais um aniversariante do mês, né? Aliás, está chegando, né, Rubi? Um beijo, queridos, para todos vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.